Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa 7ª aula de Teologia Sistemática 6, a matéria de Escatologia. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Com muita alegria que estamos tratando sobre esse assunto. Hoje, como eu disse, é a nossa 7ª aula. Nós estaremos continuando o assunto que paramos semana passada, no livro-texto do Grudem, no capítulo de número 20, que é Satanás e os Demônios, e logo que terminarmos, nós estaremos indo para os outros capítulos também do Grudem. No caso aqui é o capítulo 20 do livro-texto, e nós, logo na sequência, iremos para o capítulo 41, 42, 43, que fala sobre a morte, o estado intermediário, a glorificação, que é receber o corpo ressurreto, e a união com Cristo. E aí a gente fecha aqui o material do Grudem. E logo que encerrarmos esse bloco, nós estaremos também continuando os temas do Apocalipse e tirando dúvidas sobre aquelas questões como o anticristo, a besta, o falso profeta, o Armagedon, Gog e Magog. E vamos estar esclarecendo as dúvidas aqui com vocês, mais voltado para os temas, sobre os sinais dos tempos, tá bom? Quero lembrar a todos vocês que as nossas aulas são gravadas para vocês se utilizarem aqui e continuarem aprendendo sobre o que a gente está tratando. Gravamos também para as turmas em EAD, porque as turmas em EAD utilizam essas aulas como parte também do currículo. E gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, irmãos, obreiros, seminaristas, professores, pastores, igrejas, onde quer que essas aulas cheguem. Nosso desejo é poder contribuir com a expansão do reino e com a educação teológica, ou seja, uma educação bíblica, uma educação escriturística e cristocêntrica. É claro que todos aqueles que tiverem interesse de fazer aqui o seminário, entrem em contato conosco pelas nossas redes sociais ou pelos e-mails, né, seminário@missionaria.org ou raimundoalcantara-menezes@missionaria.org. Entre em contato conosco, vai ser um imenso prazer tê-lo como aluno. Vamos lá, meus irmãos. Como é costume, vamos ler aqui um texto. Estamos trabalhando, né, sobre esses capítulos, e semana passada falamos bastante sobre os anjos, e hoje vamos falar sobre os demônios, que são os anjos que se rebelam, que caem. Então vamos ler um texto bíblico lá em Apocalipse, porque assim como o diabo ele é conhecido também como Satanás, o diabo, o inimigo, né, com vários adjetivos e substantivos, tem uma palavra que aparece lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, que se refere ao inimigo. E eu queria ler com vocês. Apocalipse capítulo de número 9, versículo 11. Eu estarei aqui lendo com vocês na minha Bíblia digital. Olha só. Apocalipse 9, 11. O irmão e irmã que desejar pode ler para nós esse texto, na versão que você estiver aí, ou se você quiser pode ler também na nossa versão digital. Apocalipse 9, 11. Vou ler aqui. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Um dos nomes, né, também de Satanás, mostrando que é Abaddon, ou em grego Apolion. Isso me faz lembrar o clássico de Bunyan, quando ele cita sobre Apolion, aquele cristão peregrino peleja contra Apolion. Em outras palavras, todos nós pelejaremos com ele. Diretamente, indiretamente, diretamente, muitas vezes num confronto, quem sabe, eu diria, espiritual, onde ele se levanta contra cada filho de Deus, ou ele envia os mensageiros dele. Não deixa de ser uma luta com ele, porque mesmo os mensageiros dele estão debaixo da autoridade dele. Então, esse nome é um dos nomes também que vocês sabem que o diabo recebe. E essa palavra, né, Abaddon, ela
o significado dela no hebraico é destruição ou destruidor. Aqui, na versão, quando Strong faz o comentário na língua original, e também a Bíblia Almeida comenta que no nome hebraico daquele que governa as regiões do inferno. E no caso Apolion é a mesma coisa também, destruição e destruidor, só que está em grego, né? Então, são os nomes do inimigo. E em Strong, por exemplo, né, essa palavra, ou melhor, Abaddon, Strong também comenta que seria um nome usado para destruição. Pode significar também ruína, destruição, um lugar de destruição, ou como ele conclui, dizendo que é o nome do príncipe angélico das regiões infernais, o ministro da morte e o autor do estrago sobre a terra. Então, assim, uma palavra forte, né, que inclusive eu fiz questão aqui de ler para vocês, porque nós estamos falando do inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus e o arqui-inimigo do homem e o arqui-inimigo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Não podemos subestimar o mal. Não podemos subestimar a força de Satanás. Não devemos ter medo, mas não podemos subestimar. Eu gosto muito de pensar que esses pastores e pregadores que ficam desafiando o diabo e fazendo afrontas e etc. e tal, na minha opinião, eles estão, eu diria, com um discurso, abre aspas, aparentemente de vitória, fecha aspas, mas quando eu vou ver a vida da maioria desses pastores e pregadores, eles, em primeiro lugar, eles não estão seguindo as Escrituras como as Escrituras nos ensinam. Porque Jesus, sendo filho de Deus, não ficou ali em bravatas com o diabo. Os apóstolos de contrapartida, que eram cheios da graça e foram os representantes ali do Novo Testamento e aqueles pelos quais o Senhor quis dar a última revelação, não ficavam dando bravata. Eles nem gastavam tempo com o diabo. Antes, tanto Jesus quanto os apóstolos expulsavam o mal. E quem tem esse discurso, muitas vezes triunfalista, desafiador, muitas vezes é mais um discurso. E quando a gente vai acompanhar a vida, e geralmente esses tais são os neopentecostais, a gente vai ver que a vida deles é extremamente presas a certas coisas extremamente erradas, como ganância, materialismo, né? Muitas vezes tem um discurso espirituoso, mas quando você vai ver a vida deles, o testemunho é péssimo, devem para todo mundo, não paga. Ou seja, o discurso é bonito e até convence muita gente que tem uma reflexão, eu diria que não é muito apurada. Mas quando você vai ver a vida dessas pessoas, não condiz com uma vida liberta das trevas. Jesus, de contrapartida, que é o Deus que vira homem, ele não ficava dando bravatas para o diabo. Lá na tentação, quando o diabo se apresenta para ele, ele repreende o diabo, usa a palavra para vencer o diabo, ele está em jejum, ele está em oração, e ele, em nome, né, em seu próprio nome, né, ele vence o diabo e usa o que é a palavra. Então, meus irmãos, sigamos o exemplo do Mestre, sigamos o exemplo dos apóstolos, e vençamos o diabo com a fé em Deus, na autoridade de Deus, e tenhamos uma vida realmente exemplar para a glória do Senhor, tá bom? E para eu fechar aqui, né, sempre gosto de fazer uma abertura com texto sobre o tema. Domingo eu preguei sobre o joio e o trigo. E uma das características que a gente vê do trigo é que o trigo, ele é alguém que, segundo as Escrituras, porque Jesus depois explica a parábola, são pessoas que são geradas por Deus, ou seja, dão frutos abundantes, são frutos diretos do Senhor,
e vivem segundo a vontade de Deus. Já de contrapartida, o trigo, ou melhor, o joio, né, o trigo são esses que dão testemunha. Já de contrapartida, o joio, acontece uma coisa muito curiosa, que inclusive eu gastei um bom tempo explicando, que o joio, ele pratica o mal. O joio, ele muitas vezes, ele também faz os outros tropeçar, né? Então, na minha mensagem eu disse que o joio tem características daquele que faz tropeçar, daquele que conserva o pecado, daquele que conserva a iniquidade. Então, assim, lembrem disso, meus irmãos, mais do que discursos vazios, é uma vida que valoriza essa fé realmente no Senhor, tá bom? Que Deus nos ajude a sermos trigos de Deus, porque como o joio e o trigo são muito parecidos, mas o fruto é muito diferente. Enquanto um gera vida, o outro gera náuseas, gera intoxicação, gera até morte, né? Porque o joio é uma erva daninha, ela prejudica a nossa saúde. E então que Deus nos ajude, né, a não termos somente um discurso bonito, uma oratória, né, sobre essa demanda, mas que a gente tenha uma vida de autoridade, aonde a gente não compactua com o pecado, com a iniquidade, com aquilo que tropeça, né, com aquilo que façam com que ou nós ou os outros venham a pecar, né, porque os joios praticam o mal, o trigo pratica o bem. O joio vive no pecado, o trigo vive na santidade. Amém? Que Deus nos ajude. Tá joia? Então vamos lá, meus irmãos, vamos para o resumo que nós paramos na semana passada. Vamos trabalhar agora, continuar aqui nossa aula. Paz, Tomé. Paz, pastor. Boa noite, irmãos. Então, nós tínhamos parado aqui no resumo. Irmãos, vocês podem abrir no capítulo 20 do livro texto de vocês, né? Mas o meu, onde que é? Porque o meu é novo. Não sei. É o capítulo 20, Júnior. Satanás e os demônios. A página do seu livro é outra, né? Porque é sua última edição. Bom, irmãos, voltando aqui. Sobre os anjos, alguma dúvida? Deu para esclarecer? Os irmãos têm alguma pergunta? Qualquer coisa, fale aí, a gente vai chamar Gabriel ou Miguel. Ou Rafael. Lembrando que Rafael está nos livros apócrifos, tá, meus irmãos? O anjo Rafael. Os que nós não consideramos, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, né, irmãos? Mas alguma dúvida sobre a parte dos anjos? Não? Tá? Então, vamos lá. Então, vamos agora, né? Nós tínhamos lido já essa parte, essa porção. Nós lemos aqui tanto essa porção quanto essa outra. Mas vamos recapitular rapidamente. Lemos aqui Satanás e os demônios, a origem dos demônios. Então, vamos ler novamente aqui. Eu vou ler rapidamente, tá? E a gente vai para o próximo ponto. Então, vamos lá. O capítulo anterior nos leva naturalmente à consideração de Satanás e dos demônios, pois são anjos maus que um dia foram como os bons, mas pecaram e perderam o privilégio de servir a Deus. A exemplo dos anjos, também são seres espirituais criados, dotados de discernimento moral e elevada inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Podemos dar-lhes a seguinte definição: demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam o mal no mundo. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tudo certo. A origem... desculpem. Capítulo 20 é meu. Isso, capítulo 20. Qual é a página sua? Do seu livro texto, Júnior? 597. Joia. Da versão anterior, que a minha versão é 335. Então tá bom. A origem dos demônios, nós lemos também semana passada. Quando Deus criou o mundo, viu Deus tudo o que fizera e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Isso significa que mesmo
o mundo angélico que Deus criara não tinha ainda anjos maus ou demônios naquele momento. Mas já em Gênesis 3 vemos que Satanás, na forma de uma serpente, tentava Eva ao pecado. Gênesis 3, do 1 ao 5. Portanto, em algum momento entre os eventos de Gênesis 1, 31 e Gênesis 3, 1, deve ter havido uma rebelião no mundo angélico, na qual muitos anjos se voltaram contra Deus e se tornaram maus. Tá bom? Nós falamos sobre isso e trabalhamos essa questão na última hora. Mas alguém ficou com alguma dúvida? Queriam fazer algum comentário? Não? Não. Então, continuando aqui a nossa leitura, meus irmãos, Satanás como chefe dos demônios. Mas percebam que o que nós acabamos de ver há pouco, acima, tá, meus irmãos? Lembre, os demônios são inteligentes, eles são seres espirituais, eles têm, né, um exército por parte do mal. É importante a gente lembrar de tudo isso e não se esquecer. E lembrar também que quando Deus cria tudo, Deus cria em harmonia, em perfeição, ou seja, tudo que Deus faz sempre é bom, perfeito e agradável. A rebelião nasce, antes de nascer no Éden, nasce no coração de Satanás e dos demônios, tá bom? Lembrem disso, o pecado ela tem uma origem espiritual, depois é física. Mesmo sabendo que os seres humanos são espírito, alma e corpo, mas antes de atingir a nossa dimensão humana, o pecado já tinha atingido a dimensão espiritual, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? Eles poderiam ter o poder de ter relações sexuais? Então, isso a gente vai deixar para outros assuntos. Está falando de anjo, então. Não, claro que não. A gente crê que não, né, Júnior? Mas a gente vai fazer uns debates depois sobre essa questão, tá bom? Bom, Pastor, pois não, pode falar. falando nessa parte, né, da rebelião, muito se discute também a respeito da origem do mal, porque não foi em Deus, porque Deus não tem mal algum. Mas então o mal também não começou com Satanás, porque ele era bom, né? É assim, Beatriz, em tese, essa é uma discussão que a teologia, a gente gosta de trabalhar ela, principalmente depois que nós fazemos o curso aqui do médio, né? Nós vamos para o bacharel, nós temos a teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. Aí a gente trabalha esse ponto lá nas grades do bacharel. Mas só antecipando aqui para você, essa discussão de quem criou o mal, né? Ela é uma discussão, eu diria, capciosa. Por quê? Porque muitas vezes, se nós não soubermos construir a ideia com começo, meio e fim, a gente deixa ela muito desamarrada. Sabendo que Deus é soberano e Ele cria os seres espirituais e Ele cria os seres humanos, e os seres humanos, assim como também os anjos, eles se rebelam, em última instância, então Deus criou o mal, mas não criou o mal como o criador do mal. Vou explicar, vocês nunca mais vão esquecer isso. Assim como, por exemplo, Deus criou as trevas, o que seria as trevas? As trevas, em si, é a ausência da luz. Então, poderíamos dizer que, assim como Deus cria a luz, e Ele é luz, assim como Ele é amor, olha que interessante. Deus, Ele é bom, Deus é amor. Então, na ausência do amor e na ausência da bondade, nasce a maldade, nasce a ruindade, nasce o ódio. Perceba que as trevas foi Deus quem criou, impotencialmente sim, porque no momento que ele cria a luz, na ausência da luz tem as trevas. Então, nessa perspectiva, perceba que a gente está entrando agora numa discussão um pouco mais, além de teológica, ela é filosófica. Então, por que ela é capciosa, essas afirmações e as perguntas, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba se enveredando para caminhos, eu diria, simplistas e respostas, eu diria, muito, muito rasas, e aí a gente acaba
dando a Deus uma característica que não é. Então, quando eu explico, quando alguém me pergunta, mas ora, então Deus criou o pecado? Nós diríamos que não. Deus criou seres perfeitos e deu a esses seres perfeitos a liberdade de segui-lo ou não. E os anjos e os seres humanos foram dotados dessa capacidade de escolher. Então, em tese, Deus não criou o pecado, mas Deus nos criou perfeito e Deus nos deu uma certa liberdade. Dentro dessa liberdade, nós escolhemos. Então, o pecado nasce na criação de Deus. Então, como propriedade, como dominador, como soberano, em tese, Deus criou todas as coisas. Então, eu poderia dizer que Deus criou o pecado, que Deus criou o mal. Mas se eu somente digo isso de forma simplória, eu dou a Deus uma característica de que ele é maldoso, assim como os deuses da mitologia grega, assim como os deuses pagãos. E não é isso que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina que Deus é soberano, ele é bom, ele é justo, ele é reto, e dele só emana virtudes, e tudo que é excelente, tudo que é bom. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar, Beatriz e irmãos, que o mal, quando Deus cria todas as coisas e dá a esses seres liberdade, o mal é um valor impotencial, assim como a escuridão. Por exemplo, agora, todos nós, se eu apagar as luzes aqui do meu escritório, as trevas estão aqui, fisicamente falando. Ou seja, mas no momento que as luzes estão acesas, elas saem daqui. Por quê? Porque a escuridão ou as trevas, ela só vai ter peso na ausência da luz. Então, quando a gente explica dessa forma como eu estou explicando, fica muito claro. Então, não teria nenhum problema dizer não. Deus não é que ele criou como se ele fosse um ser maldoso, um ser pecador, mas como ele é o criador de todas as coisas, ele tem esse poder. Então, ele criou seres livres e esses seres livres escolheram pecar, por isso escolheram o mal. Entendeu, Beatriz? Né? Entenderam, irmãos? Então, assim, é interessante a gente discutir um pouco aqui, já estamos falando do mal, então é importante sabermos que o pecado nasce aonde? Nasce no coração de Satanás. Agora, olha que interessante, irmãos, vamos colocar aqui um ponto super interessante, para a gente entender um pouco da origem. Qual que é a origem do pecado? Porque o pecado é uma rebelião, a própria palavra pecado, a sua transliteração é rebelião. O pecado é uma transgressão. Em outras palavras, o pecado é quando aquele ser age segundo a sua própria consciência e não a consciência do Criador. Em outras palavras, fica muito mais claro aquilo que nós aprendemos, inclusive, sobre os 7 pecados capitais, que do egoísmo nascem todos os demais pecados, porque nós só pecamos contra Deus quando nos tornamos senhores de si. Logo, fazemos o que queremos e não o que Deus quer. Então, o egoísmo, ele é essa atitude de independência do homem a Deus e, automaticamente, de rebelião. Percebam como o pecado, né? Quando a gente começa a pensar que pecado, porque quando a gente usa o termo pecado, ele está revestido muito para nós do quê? Do conceito religioso, né? daquilo feio, pecou, né? O irmão encheu a cara, não. Mas quando a gente começa a pensar que o pecado está voltado ao egoísmo, à independência, à autonomia, opa! Aí a gente consegue entender melhor o que seria a origem e a raiz do pecado. E quando a gente coloca a rebelião, o transgressor, a polion, o destruidor, o inimigo, parece que é uma coisa assim muito distante da gente. Mas quando a gente traz, né, para a transliteração do que é, ou para a essência do que é, então por isso que a gente, quando entende que o pecado é literalmente o egoísmo ou a independência, a gente fala, uau, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque se eu não tomar cuidado, eu estarei seguindo o inimigo sem perceber.
Porque Deus está me deixando uma diretriz, eu estou indo para outro caminho. Entenderam? Então ficou claro agora, essas construções que eu fiz sobre a luz, as trevas, o poder de Deus, que é sempre perfeito, dá liberdade ao ser humano, dá liberdade aos anjos, e esses anjos escolherem errado, a culpa não foi de Deus, a culpa é de quem escolhe. Ficou claro? Então, em tese, não teria nenhum problema dizermos sim, nosso Deus é tão soberano que ele cria o mal. Entendeu? E, de fato, ele cria nessa questão da sua plenitude, mas não porque ele causa o mal. Tá bom? Beleza? Ele permite, né? Pela liberdade que ele dá, ele permite. Mas ele não é o causador. Não existe o mal não é uma entidade independente. Exato. Muito das escolhas do livre-arbítrio que os homens fazem. Exato. E, Diego, pergunta, Diego? Pastor, eu entendi o questionamento que você fez aí. Eu só queria saber uma coisa. Então, quando você fala que o mal foi criado pelo diabo, então é uma forma errada de falar? Porque a Bíblia fala assim que no último dia lá, fala que em Gênesis, fala que tudo que Deus criou foi bom, era muito bom. E aí também ele que criou Lúcifer, né? Quando ele era Lúcifer, antes de se rebelar. Então, tipo, quando ele se rebelou que começou toda a questão. Então, falar que o diabo que criou o mal é uma forma errada ou realmente foi Deus que... Então, é assim, Diego, você vê, porque eu gosto de trabalhar esses pontos lá no bacharel. Porque no bacharel a gente perceba, a gente fez toda a fundamentação dos 3 anos do médio, de várias doutrinas bíblicas, escriturísticas, introdução ao Novo Testamento, introdução ao Velho, né, teologia sistemática, hermenêutica, ou seja, a gente trabalhou em muitas doutrinas bíblicas e muitas matérias. Aí lá no curso do bacharel a gente vai para teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento. Aí a gente pega esses pontos mais complexos, e aí como já tem uma fundamentação, fica mais claro e mais lúcido. Mas eu vou tentar resumir aqui para você, Diego. Quando a gente fala que foi o diabo que criou o mal e o pecado nasce nele, não está errado. Mas quando nós entendemos que Deus que cria os anjos, então, na realidade, o grande criador de tudo é Deus. Por essa razão, que eu gosto muito dessa ideia, prestem bastante atenção nessa frase, abre aspas. Deus, ele não se justifica em nenhum momento. Ele narra fatos. Fecha aspas. Essa frase, ela é uma máxima muito poderosa. Podem ver que a Bíblia, Deus não fica se justificando, como se ele devesse explicação a alguém. Ele narra fatos e acontecimentos. E os profetas de contrapartida eram tão cheios de Deus que eles não ficavam assim, mas Senhor, na aula lá do seminário, né, que eu tive com o profeta, ele não me explicou isso direito. Ele entendia a voz de Deus e ele profetizava, entendeu? Quer ver o exemplo disso? Você vai ver agora, Diego. Eu vou abrir aqui com vocês, ó, Isaías 45:7. Esse texto é muito legal. Vamos lá, Isaías, vamos juntos aqui, 45:7. Abre aí a sua Bíblia também, diferente da versão. Olha só que texto legal. Esse texto de Isaías 45:7. Os profetas, eles eram tão cheios de Deus, tão cheios do Espírito Santo, que eles recebiam uma revelação, eles tinham tanta certeza e eles profetizavam sem medo. Olha aqui o texto, né? Olha só esse texto. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. O profeta Isaías estava dizendo que Deus é o criador de tudo, do bem e do mal. Mas não que ele era maldoso em si.
Agora, vamos lá. Por que Isaías não tem assim? Abre aspas, eu vou explicar. Possivelmente ele talvez nem entendeu direito isso, ou talvez ele, de acordo com aquilo que ele fazia, que era entregar a revelação de Deus, ele falava, olha, irmãos, eu entendo isso, para mim é tudo muito claro, se você quiser aceitar, aceite, se você não quiser, vai orar que Deus vai te esclarecer. Está entendendo? Não estou dizendo que o que nós estamos fazendo aqui esteja errado. Não estou dizendo que o que Isaías fez aqui também deve ser assim o tempo todo. Porque aqui a gente tem que lembrar que Isaías está profetizando a revelação de Deus. Mas é muito claro esse texto que Deus é o criador de tudo. Agora, se eu pego aqui que Deus criou o mal, eu posso atribuir a ele, se eu faço uma leitura vesga, míope, uma leitura simplória, eu vou falar que Deus é maldoso. Estão entendendo? Aí eu preciso de conhecer o que? O Deus criador de todas as coisas. Entendeu, Diego? Então, na realidade, quando Deus cria todas as coisas, estavam presentes até mesmo aquilo que, como eu mencionei, das trevas. As trevas é a ausência da luz. O mal é a ausência do bom, ou do amor, ou daquilo que é bondoso. Entendeu? Simples assim. Então não está errado dizer que Deus criou. Mas aonde a origem? Quem originaliza isso e quem starta isso? Aí é Satanás. E na Terra é o ser humano. Vamos lá, meus irmãos, isso é legal. A gente está aqui na aula de escatologia, isso é muito legal. Deixa eu pegar aqui, agora deixa eu abrir aqui para vocês. Vai fazer todo sentido agora. Vai fazer todo sentido para vocês agora. Lembram que nós temos aqueles mapas, né? Aquele mapa lá que do David, não, o mapa... O Plano Divino através dos séculos, do Lawrence, aqui, ó. Olha só, esse mapa aqui, mais uma vez, vai fazer todo sentido agora. Quando Deus dá para nós aqui o planeta, percebam, aqui, ó, estamos falando aqui, Deus cria, né, o planeta e entrega tudo para o homem e fala para o homem, olha, governe, reine. Aqui, ó, inocência. Vamos pôr até essa parte aqui, ó. A inocência. Nós estamos aqui no ápice da nossa criação. No ápice da nossa capacidade cerebral, física, espiritual, sentimental, todas as dimensões. E quem é que está governando esse planeta aqui recém-criado? É o ser humano. Agora, vamos lá. Houve uma rebelião, e o mapa dele é muito legal, pode ver que ele também ilustra bem essa questão. Olha só, né? Pode ver. Possivelmente aqui houve a queda, tá vendo? Ó, tá vendo o anjinho caindo? Isso é legal, né? Então, no momento em que o inimigo já existe, ele já escolheu o mal, mas essa outra criação de Deus ainda não escolheu o mal. Mas no momento em que a gente escolhe por livre e espontânea vontade. Porque, irmãos, aqui Adão e Eva, eles tomaram a decisão de seguir o mal. No momento em que nós em Adão, né, vamos colocar aqui como se fôssemos um com ele, escolhemos seguir o mal, nós entregamos tudo isso que Deus tinha nos dado como autoridade sobre a terra, nós entregamos no quê? Nas mãos do maligno. É aqui que a gente perde a autoridade. Por isso que quando entra a consciência, Deus é como se ele nos desse agora uma nova fase da vida. A gente está vivendo nessa vida caídos, porque perdemos e demos de mão beijada ao diabo. Agora, lembra da definição que há pouco eu falei sobre o que é pecado, que é transgressão, mas o que é pecado é egoísmo, é independência? Olha só que interessante. Hoje, uma igreja ou um crente, ele só se afasta de Deus por causa do quê, meus irmãos? Pecado. Interessante, não? Percebam, Jesus ele restaura o projeto de Deus na nossa vida, a gente sabe disso, olha aqui a obra, né? Ele vence o diabo, ou seja, aquilo que foi dado ao homem aqui, Jesus, ele restaura o homem, restaura a igreja, mas eu entrego de mão beijada para o diabo quando eu peco. Olha o joio aqui, ó. Olha as características do joio aqui. Por isso que um cristão que vive no pecado, ele
é um cristão nominal, ele pode até ter jeito, forma. Por isso que há pouco, quando lemos o texto bíblico, e eu falei daqueles que dizem bravatas contra as trevas, mas quando a gente vai acompanhar a vida deles, eles estão mais presos às trevas do que outras pessoas, então isso não passa de discurso vazio, porque o pecado faz com que a gente volte a viver uma nova queda de novo aqui. Por isso que nós não podemos viver em pecado, né? E é por isso que Jesus prometeu que quem conhecesse a verdade seria liberto. Entenderam? Olha como vai sendo claro, né? E podem ver que até a natureza pecaminosa que foi dada aqui, na queda, ela é aniquilada na cruz. Deus não muda a nossa natureza, pode ver, ele veio nos livrar do pecado, não dos pecados. E é por isso que temos agora uma nova natureza, e o que Jesus disse a Nicodemo se cumpre, nascemos de novo. Percebam o quanto as profecias apocalípticas, elas também estão todas misturadas, né, com a nossa vida cristã diariamente, e assim será até os finais dos tempos. Então, a gente falou sobre o texto de Isaías, viemos aqui só para mostrar, né, um pouco dessa correlação. Tá bom, Diego? Tá bom, irmãos? Joia? Ficou claro? Algum comentário, alguma pergunta? Podemos? Eu só queria pontuar na parte, né, que quando fala que Deus criou, né, Deus não fala que haja trevas, né, ele fala que haja luz e separa a luz das trevas. Então, Sim. acho que isso ajuda a gente a entender bem, né? Sim, Deus sim. ele fez o bem, não fez o bem, mas ele, pela liberdade que ele nos deu, abriu a possibilidade do mal, pelas escolhas erradas do homem. Exatamente. Deus não fez o ser humano para ser escravo, um robô, para fazer só obrigado o que ele quer. Ele deixou a liberdade de escolha, com essa possibilidade do Exatamente. homem ficar no bem ou fazer o contrário que aconteceu. Isso aí. Então, podemos prosseguir? Você vê, irmãos, a gente abre uma janelinha aqui e a gente vai para uma... E é muito legal a gente saber disso, porque tratando dos sinais dos tempos, o anticristo se levantará sobre a terra. Tudo bem, e daí? Quantos falsos profetas já não se levantaram? Quantos anticristos já não se levantaram? E daí? Estamos em pecado? Estamos unidos a ele? Não. Então não temos o que temer. Pastor, mas sofreremos. Irmãos, quem é filho de Deus vai sofrer sempre. Aliás, se tornamos cristãos de verdade, a gente já carrega a cruz. Não é assim? Na família, na vida, renunciando ao pecado. Ou seja, para quem tem um cristianismo maduro, que segue um cristianismo maduro, já sabe que está dentro do pacote. Agora, quem segue um cristianismo do Jesus fofinho, aí bagunçou. Aí, né, sofrimento não combina, né? Tá bom? Então, Diego, leia para nós Satanás como chefe dos demônios. Vamos lá? Satanás é o nome do chefe dos demônios. Esse nome é mencionado em Jó 1:6, onde lemos... É Jó mesmo aqui, né, pastor? É. Em Jó 1:6, onde lemos: os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vê também Jó 1:7 e capítulo 2, verso 7. Aqui ele aparece como inimigo do Senhor, que impõe severas tentações a Jó. Do mesmo modo, perto do fim da vida de Davi, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. 1 Crônicas 21:1. Além disso, Zacarias teve uma visão e contemplou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, que estava à mão direita dele, para lhe opor. Zacarias 3:1. O nome Satanás é uma palavra hebraica, que é Satã, que significa adversário. O Novo Testamento também usa o nome Satanás, simplesmente tomando o emprestado do Antigo Testamento. Assim, Jesus, sendo tentado no deserto, fala a Satanás diretamente, dizendo: retira-te, Satanás. Mateus 4:10. Ou eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. Inclusive, nós tínhamos lido também essa parte na última aula, tá bom? Então, tudo bem até aí, né, meus irmãos? Sem nenhuma novidade? Filho de Deus aí é os próprios anjos mesmo, né? Como, filho? Filho de Deus aí, a menção filho de Deus é os próprios anjos.
do texto que a gente acabou de ver? A de Jó. De Jó, né? Então, aqui, o texto de Jó, Júnior, na realidade, nós entendemos ser, de fato, os anjos, né? Aqui. Lembra o episódio, né? Porque Sim. podem ver que eles estão reunidos e aí vem Satanás também e se apresenta entre eles. A gente entende... Mas, fora essa menção aí, não fala que não é adotado os anjos como filho, né? Assim, essa expressão não é comum, né? Não é comum, exatamente, Júnior, não é comum. Por outro lado, Júnior, pensem assim, que tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é aprovado por Deus, sempre tem essas características, né? Servo, filho, né? Sempre tem uma coisa mais íntima, né? No caso ali, a gente entende como os anjos, tá bom? Até porque pode ver que na narrativa ali do livro é assim. É claro, a gente tem que lembrar também que o estilo literário de Jó é poético, mas não deixa de ser também ali uma poesia baseada em um acontecimento, que foi a própria vida de Jó. Então, ela mescla fatos poéticos, tem uma construção poética e tem uma construção literária. A gente não pode negar, né? Tá bom? Voltando aqui, continua para nós, Diego, as atividades de Satanás e dos demônios, o que a gente falou há pouco, né, sobre o pecado. Satanás originou o pecado. Satanás pecou antes que qualquer ser humano o fizesse, como se dependesse do fato de ele, na forma de uma serpente, ter tentado Eva. Gênesis 3, 1 ao 6, 2 Coríntios 11, 3. O Novo Testamento também nos informa que Satanás foi homicida desde o princípio, e é mentiroso e pai da mentira. João 8,44 também diz que o diabo vive pecando desde o princípio. 1 João 3,8. Nos dois textos, a expressão desde o princípio não implica que Satanás é mau desde o início da criação do mundo, desde o princípio do mundo, nem desde o início da sua existência, desde o princípio da sua vida, mas sim desde a fase inicial da história do mundo. Gênesis 3 e mesmo antes. O diabo se caracteriza por ter dado origem ao pecado e por tentar os outros ao pecado. Então, aqui eu acho que o Gruden ele explicou muito bem, né, no seu livro. Lei, né? Opa, desculpa, Júnior. Satanás virou fora da lei depois que ele pecou. Né? E pode ver que a natureza dele, né, Júnior, ele é irretratável. É aquilo que a gente tem até como uma palavra que caracteriza bem ele. Ele é contumaz naquilo. Ou seja, ele é persistente naquilo. É da natureza dele, é da essência dele. Por isso, é inerente a ele. O que você ia falando, Júlio? Tem prazer no pecado. Né? Exato. E por isso que essas características, homicida, mentiroso, vive no pecado, peca, então é o tentador. Percebam que tudo isso, irmãos, está na natureza dele. Pastor, ele não consegue caminhar contra essa natureza? Não, a Bíblia deixa claro que não. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, o nosso professor de bibliologia tinha dito que um grande pastor aqui de São Paulo, ele, durante um período da sua vida, ele chegou e falou assim, irmãos, todo problema no ser humano é por causa do pecado. Se há um mal que a gente sofre na vida, é o pecado. Então, vamos lá, vamos orar para o diabo se converter. E ele começou a orar para o diabo se converter. Poxa, ele, a igreja dele. E aí depois os demais pastores chegaram e falaram assim, pastor, para o que o senhor está fazendo. Mesmo que tenha sido, né, uma atitude bonita, né? Opa, é eureka, né, meus irmãos? Resolvemos o problema da rebelião eterna, né? E aí os pastores chegaram nele, principalmente os pastores mais bíblicos, falaram, pastor, o senhor teve uma ideia aparentemente boa, mas ela é ingênua, porque a Bíblia, ou seja, Deus está profetizando que ele sempre foi assim, que ele é assim, e que ele vai continuar sendo assim, inclusive nos finais dos tempos, e por essa razão ele vai se levantar contra os homens, porque é da natureza dele, é da essência dele, é da existência dele e de todos aqueles que se rebelaram contra ele. Ou seja, pastor,
Se o senhor estiver orando assim, o senhor está orando até contra a palavra, porque a palavra de Deus já está profetizando no futuro que ele será disso para pior. Então não queira ser melhor que Deus, pastor. O pastor parou e ele viu que ele estava fazendo era uma oração meio herética, né? Teve uma ideia meio herética. Então percebam, irmãos, eu estou usando essa história para mostrar que ele não tem jeito. Nem ele, nem a turma dele. Nem, né? Ou seja, ele origina isso e ele é isso, tá bom? Tudo Mas bem até antes aí? não era, né? Como? No início ele não era assim, né? No início. Então, por essa razão que o texto aqui diz que do princípio não quer dizer, né, Júnior, que foi daquele princípio na criação, não. Foi em algum momento Assim. que ele se torna e de lá para cá não mudou mais. E esse princípio está dentro do princípio da nossa humanidade, né? Pode ver que foi desde quando ele se mudou e aí ele persuade a Eva e Adão e de lá para cá ele continua. Por isso, irmãos, conhecer as Escrituras é conhecer a estratégia dele e como ele atua. E conhecer as Escrituras é também se preparar para contra-atacá-lo. E é se munir de habilidades e de competências e de armas para contra-atacá-lo e para vencê-lo. Sem as Escrituras, nós não saberíamos como lidar com o diabo. Com certeza, meus irmãos. Porque, vamos lá, lembra o que nós vimos há pouco? Ele é inteligente, os demônios são inteligentes, eles têm uma experiência quase que milenar, ou melhor, milenar, né? Não dá para a gente saber quantos milhares de anos, mas é milenar. Como que o ser humano vai vencer o diabo? Não tem como. Agora, com o auxílio de Deus, com o auxílio da revelação de Deus, com o auxílio das armas de Deus e da força de Deus, a gente pode se preparar e vencê-lo. E percebam como Deus deixou para nós isso tudo muito simples. Ele traduz que o território do inimigo é o território do pecado. Pode ver que a consagração é o território de Deus. E, ao mesmo tempo, o pecado, a sua origem é rebelião, a sua origem é independência, sua origem é o egoísmo. E a consagração, qual que é a origem, irmãos? É a piedade, é a devoção, é a dependência, é ser um crédulo, é crer, é obedecer. Então, perceba que quando a gente tem essas fundamentações bem claras diante de nós, a gente só perde para o diabo se a gente for muito bobinho mesmo. Eu sei que tem hora na vida que a gente é um pouco bobo, mas aí a gente, nessas horas que Deus, depois que nos permite sofrer um pouquinho, a gente acorda, né? E pode ver que ele deixou o sofrimento, Deus, para que a gente acorde. Não é assim? Tá bom? Então, beleza até aqui? Ele está fazendo muito discípulo, né? Quem? Ele faz muito discípulo. Júnior, e se não fosse o auxílio da palavra de Deus... Por isso, olha só, meus irmãos, a gente está aqui gastando esse tempão todo no seminário, formando vocês, porque percebam, irmãos, quantas são as igrejas que deixaram a verdadeira palavra de Deus para seguir os seus próprios conceitos, né? Então, você vê, a igreja como uma religião, e vamos colocar aqui, tem muitas religiões no mundo, olhando de uma forma assim geral, a gente não vai falar que as religiões elas existem para fazer o mal. Não. As religiões não existem para fazer o mal. É uma ou outra. Mas percebam que o inimigo ele é tão astuto que ele consegue lançar os dardos dele inflamados numa religião, e mesmo que é uma religião que faça o bem, ele consegue jogar os dardos dele inflamados para que, mesmo fazendo o bem, ele escravize vidas. Percebam, se não há o auxílio de Deus, irmãos, a gente está perdido. Tá ou não tá? Tá perdido. Né, Júnior? Por isso você disse, ele está fazendo muitos discípulos, diabo, e ele vai continuar. É por isso que a gente tem que ser bereano, né, meus irmãos? Amar a Bíblia e buscar ajuda com pastores e igrejas sérias. Porque senão a gente, quando vai ver, sem perceber, meus irmãos, porque nós somos fruto do meio, né? Sem perceber, a gente já está se enveredando. Domingo, eu fiz uma citação na minha mensagem, porque sexta-feira passada foi dia 31 de outubro, né? Dia da Reforma.
E eu falei assim, olha, irmãos, que interessante, dia 31 de outubro teve a reforma. E depois, alguns anos depois, em 1525, teve a reforma radical, né? Nós já trabalhamos aqui nas aulas. E eu falei assim, olha que interessante, depois da reforma, teve uma reforma dentro da reforma. Por quê? Porque, querendo ou não, muitos reis e muitos príncipes viram agora na reforma protestante uma maneira de se emancipar de Roma, se emancipar dos reis católicos e agora de ter agora o seu próprio reino evangélico. E a reforma radical, ela veio para dizer o seguinte, olha, já fizemos uma reforma e, olha, na realidade a gente não quer ficar voltando às velhas práticas, a gente quer viver agora sem o contato com a política, com a monarquia. E aí onde nasce, né, essa clareza da separação entre a igreja e o Estado. É ali que é fundamentado. Percebam, Deus não deixou tudo para Lutero, né? Depois veio outros irmãos. E mesmo assim, percebam, por exemplo, lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra temos a igreja anglicana, que é uma igreja unida à monarquia e ao Estado. E olha, vamos falar aqui, a Inglaterra é maravilhosa comparada ao Brasil, mas perceba, sutilmente ainda tem uma ligação com o Estado. Isso é perigoso. Então, como a gente tem que tomar cuidado e como a gente tem que se posicionar? Porque sem que a gente perceba, a gente acaba se enveredando por algum caminho perigoso. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não for profundo na palavra, a gente acaba cometendo os mesmos erros do passado, né? Interessante, não? Tá bom? Sim. Os demônios se opõem a toda a obra de Deus, tentando destruí-la. Essa é uma característica, meus irmãos. A obra de Deus, sempre o diabo vai se opor e nunca ele vai dar trégua, tá bom? Então, leia para nós, Júnior, para a gente essa parte, por favor. Sim. Assim como Satanás levou Eva a pecar contra Deus, também tentou fazer Jesus pecar e assim falhar na sua missão de Messias. As táticas de Satanás e de seus demônios são a mentira, o engano, o homicídio e todo e qualquer tipo de ação destrutiva no intuito de fazer as pessoas se afastarem de Deus, rumo à destruição. O demônio lança mão de qualquer artifício para cegar as pessoas ao Evangelho e mantê-las presas a coisas que as impedem de aproximar-se de Deus. Também procura usar a tentação, a dúvida, a culpa, o medo, a confusão, a doença, a inveja, o orgulho, a calúnia ou qualquer outro meio para obstruir o testemunho e a utilidade do cristão. Irmãos, parece bobeira, mas esse ponto aqui, ele é um ponto tão importante, porque nós estamos estudando, irmãos, lembrem, né? Nós não estamos apenas estudando aqui Satanás e os demônios, nós estamos estudando a influência do mal nos sinais dos tempos, né? Estamos, sim, conhecendo um pouco como eles são, mas a gente está tendo uma lupa aqui para aquilo que vai acontecer ou aquilo que está acontecendo. Ou seja, esse retrato aqui é muito presente ou não? O tempo todo, né? Da história do cristianismo o tempo todo. E quanto mais o tempo vai se aproximando, lembra que o apóstolo Paulo, falando que nos últimos dias os homens serão avarentos, orgulhosos, caluniadores, perceba, quanto mais vai se aproximando do fim, maior é a oposição do diabo contra Deus e contra os homens. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E, todo tipo de engano, homicídio e qualquer coisa que nos destrói. Por isso, irmãos, guardem isso. Uma das coisas mais lindas que o apóstolo Paulo deixa nas suas cartas é ter um coração sincero, verdadeiro. E podem ver que essa não é uma característica apenas do Novo Testamento. Todo filho de Deus genuíno, no Velho Testamento, conservavam esses valores, mesmo não tendo esse conhecimento teológico, como doutrina. Mas quando a gente olha, por exemplo, um José do Egito, ele era um homem íntegro. Quando nós vemos um Samuel, ele era um homem íntegro, piedoso. Quando nós vamos para um Davi, a gente vê esse valor.
o próprio filho de Saul, que é Jonathan, esse valor. Perceba, irmãos, muitas vezes o diabo ele não precisa entrar dentro de alguém. Basta ele jogar as suas setas. Basta ele jogar uma vida de hipocrisia, de falsidade, de cinismo, cristãos cínicos, repletos de dúvida, de culpa, de medo, de confusão, mas se revestem de uma certa religiosidade só para demonstrar para os outros algo aparente. Não estou dizendo que a gente não vai sofrer com dúvida, irmãos, não é isso. Quem é que nunca teve dúvida? Eu cansei de ter dúvidas. Quem é que nunca teve uma culpa? Não é isso. Mas eu estou falando assim, que muitas vezes o diabo ele vai jogando as suas setas e nós vamos acostumando a viver naquele cinismo, naquela vida religiosa, e nós perdemos essa essência de uma fé pura, de uma fé sincera, ou seja, sincera, né? De uma fé verdadeira. Percebam que eu gosto muito, quando eu estou entre os líderes da igreja, falar assim, irmãos, o pastor muitas vezes ele não pode ser honesto. Se o pastor é honesto, ele é visto como fraco. Percebam que o pastor ele tem que ser político. Aí eu te pergunto, a Bíblia me ensina a ser político ou a Bíblia me ensina a ser genuíno? Percebam? Mas muitas vezes o pastor, se ele é franco, se ele expressa um pouco das suas dores, das suas crises, das suas confusões, sendo honesto e até pedindo socorro aos irmãos, ele é mal visto por aqueles que são hipócritas, porque se tem uma turma lá querendo puxar o tapete do pastor, pronto. Vou falar, tá vendo aí, ó? Ó o pastor aí. Meus irmãos, não tenham medo de serem seres humanos verdadeiros. Mesmo que alguns hipócritas se levantem no nosso meio. Porque podem ver que nas páginas da Bíblia, Deus mostra que os filhos dele que foram aprovados eram seres humanos, falíveis. E podem ver que a Bíblia não esconde os defeitos de nenhum deles. Tá bom? Mas a questão é, eles lutaram contra os defeitos e venceram. Mas jamais se esqueçam que os demônios sempre se oporão contra toda a obra de Deus. Sempre tentarão nos destruir, né? Tá bom? E esses que tentam te acusar, fiquem tranquilos, meus irmãos. Quem vai trabalhar com eles é Deus, porque é Deus quem milita contra o acusador. O espírito da acusação é algo das trevas. E quem julga e vence o acusador é o nosso Deus. Por isso que a gente tem que ter uma consciência tranquila. Agora é óbvio, né, meus irmãos, quando eu falo de ser honesto, não estou falando aqui que a gente vai ficar, né, sendo o pastor crente galinha da Angola, né? Eu estou fraco. Não, não é isso. Se uma pessoa vive assim, então vai fazer um período de consagração, deixa ali o ministério, vai se organizar a vida, vai se consagrar. Porque assim, a gente não está... Deus não nos separa para a gente viver um derrotismo, não é isso. Estão entendendo? Eu estou dizendo o seguinte, a gente tem que ser leal, né? Com as fraquezas, com os dilemas, mas percebam, as pessoas querem hoje o quê? Querem super crentes, né? Querem pessoas poderosas. Olha, meus irmãos, eu costumo ensinar, né, para os irmãos da igreja e quero ensinar para vocês. O único poderoso que temos na igreja é Jesus. É ele que a gente está para prestigiar e celebrar. Eu quero ser só um servo aprovado, né? O poderoso é ele. É sem culto à personalidade, né, irmão? Tá bom? Beleza, meus irmãos, vamos parar aqui para a gente ir para o intervalo, a gente continua lendo, né? Daqui em diante. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Só Quer falar alguma coisa, Júnior? essa relação aí que aparece aí, né? Que a pessoa está contaminada com toda essa destruição, pecado, confusão, mentira, tudo isso é o pecado que está internalizado nele. O Satanás ele vem influenciar externamente, induzir, né, as pessoas. Já está o pecado lá, ele vai só trabalhar, né? É. Por isso que a gente, né, Júnior, assim, sem julgamento e sem hipocrisia, mas a gente sabe dessa luta, e a gente tem que saber que essas são as artimanhas dele, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber lidar, né, nessa nossa vida falha, né, limitada, e saber lidar, irmãos, porque
Irmãos, a hipocrisia só vai nos afastar de Deus, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, vamos dar pausa aqui para o nosso intervalo. Vamos fazer o chazinho, tomar o chá. Fechado? Então tá bom. Eu vou parar a gravação aqui, tá bom?